Depois... Mas assim a sua principal função que lhe dá mais trabalho é de formador, É não de formador, sim. Olá, bem-vindos a mais um Conversas no Pátio. Aqui nos Salesianos do Porto, como vemos, temos aqui connosco o Padre David Teixeira. Padre David, obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui connosco. Como é que alguém que veio de Macau para Portugal, neste percurso, onde é que conhece o Pátio Salesiano? Olha, ainda bem que fizeste essa pergunta, não é? Porque realmente o meu pátio começa em Macau. Muito bem. Não é isso mesmo. Eu conheci os salesianos em Macau. Eu andava lá na catequese, comecei por andar na catequese e só depois é que no 5º ano comecei a frequentar a escola, o colégio. E o meu pátio começou lá. Começou na catequese, como eu acabei de dizer, não é? Onde havia muita música, lembro-me dos presentes de Natal que nos davam. Lembro-me depois dos jogos com os meus colegas, enquanto não era ainda a hora da catequese. Lembro-me de uma catequista que era super carinhosa. Tudo isto e, sobretudo, estas pessoas foram um pátio para mim naquela altura, não é? E depois, sim, entrei no colégio. No colégio de Macau. Sim, dos Salesianos de Macau. Só que recordar a quem nos ouve que Macau nessa época ainda tinha administração portuguesa, certo? Tinha, sim, é isso mesmo. Eu nasci em 1974. Muito bem, sim. É isso mesmo. E era a administração portuguesa. Ou seja, ainda é português, porque nasceu em território português. Claro que sim, assim falava dizer. português, não é? Os Exatamente. meus pais também falavam português. Nunca aprendeu mandarim? Só algumas... Sim, eu aprendi com os meus colegas, não é? E como eu era criança, eu absorvia por osmose, digamos assim, não é? Eu ouvia e nós íamos aprendendo, e depois também olhávamos para a televisão, víamos alguma coisa e íamos tentando perceber ainda as coisas. Ainda hoje fala e sabe ler? Não ler, que é preciso nunca soube ler, nunca soube ler porque eu não aprendi, não é? Os caracteres e tudo isso, não é? Não andei na escola e não estudei nunca, então, o mandarim. E estava a falar do Colégio de Salesianos de Macau, peço. Sim, é isso mesmo. Não tem problema nenhum, à vontade. Isto é uma conversa, depois as conversas depois divergem para onde for. Então no colégio o que é que aconteceu? Realmente eu comecei a conhecer os salesianos e a dinâmica também era um bocadinho diferente. Eu comecei, também era a idade da adolescência, não é? Comecei a ter melhores amigos e tudo isso. E depois para lá foram 2 salesianos que estavam a fazer o tirocínio, que é uma fase formativa em que entre a filosofia e a teologia. Então estavam lá estes 2 jovens salesianos que me marcaram muito pela positiva, não é? Eram mais animadores, por exemplo, nós começámos então um grupo do ADS, que a maior parte conhece. Sim. Não é? A Associação Domingos Chave. É isso mesmo. Eu e uma colega, quando ouvimos falar desse grupo, nós dissemos logo ao salesiano, que nos estava a falar desse grupo, não é? Que queríamos que houvesse um grupo desses em Macau, não é? E assim aconteceu. Nós começámos com os ADS e depois nos ADS o meu animador, que agora já não é salesiano, mas está no Estoril, o António Ferreira, não é? Mando um abraço para ele, porque foi uma pessoa que nos marcou muito, também não foi ele o único, também tenho depois um outro salesiano que também já não é salesiano, mas até meu padrinho de crisma, o Guarino, que está na Madeira, não é? Também para ele um abraço, porque são muito boas recordações que eu tive e estes 2 salesianos de modo especial, mas não eram únicos. Por exemplo, tenho aqui também um salesiano que é o Padre Rosa, que está na nossa comunidade, não é? Foi meu diretor, foi ele que me ajudou depois também a conseguir vir para Portugal, não é? E ser salesiano. E outros tantos, há até por exemplo, que era um missionário italiano que estava em Macau e que era o Padre Brianza, que tinha um coro de pequenos cantores. Eu fiz parte desse coro, não é? Também isso me marcou muito. Tudo isto então foi o meu pátio. Mas estava a falar em relação ao António e ao Guarino, por exemplo. Nós começámos com os ADS, depois era com eles com eles os dois que nós mais convivíamos. E era nas Eucaristias, era a jogar basquete, era nos encontros dos ADS, era nas festas que nós promovíamos, nas coisas que fazíamos entre nós, por exemplo, uma festa de carnaval. Eram também, mesmo a nível social, nós chegámos a visitar uma leprosaria e até um orfanato. Foram coisas que me marcaram muito, não é? Isso foi tudo o meu pátio. E como é que nasce, depois dessa sua caminhada, a sua vocação?
eu tinha este sonho de querer ser padre. Eu não sei como é que ele encontrou lugar em mim, não é este sonho, não é? Mas ele estava lá. Sobretudo quando era mais criança, não é? Talvez porque depois a minha família convivia bastante com algum sacerdote, algumas irmãs, por exemplo. A minha mãe chegou... Havia uma prática religiosa em casa? Havia, sim, mas havia este contacto, sobretudo este contacto com estas pessoas, não é? Por exemplo, estava a dizer que a minha mãe, ela era cozinheira de um hospital que era de umas irmãs franciscanas, então também isso depois promovia, não é? Facilitava e elas vinham à nossa casa. Lembro-me, por exemplo, tenho fotografias de irmãs que nos visitavam no Natal, trazendo presentes, não é? Sim. Coisa que a gente gosta nessa altura. E tudo isso, talvez isto também me marcou um bocadinho e eu sonhava, assim, em querer ser padre. Mas, claro, nunca me preocupei porque eu era uma criança. Claro. As crianças não são assim tão objetivas e começam a programar o que é que têm que fazer, não é? Eu também não pensei nisso nunca, até que depois, no 9º ano, o Padre Rosa, precisamente, não é, que era meu professor de moral, o diretor do colégio e que agora está aqui na minha comunidade, ele pediu que a gente escrevesse uma composição sobre o que é que nós queríamos ser quando fôssemos grandes. E eu escrevi que queria ser padre. Ele aproveitou a deixa e depois falou comigo, disse-me que poderia vir aqui então para Portugal e começar... E os estudos e a formação. É isso mesmo. Padre David, e desses exemplos que partilhou já connosco, dessas pessoas, dessas personagens que marcaram dentro do pátio, uma ou duas coisas que o acompanha até hoje, ou seja, uma ou outra ferramenta que eles tenha, que essas personagens, essas pessoas que o acompanharam, tenha deixado e que ainda hoje utiliza e que nunca mete de lado? Sim, olha, a primeira coisa é música. Não, eu fiquei muito marcado pela música, volto a dizer, não é? Pelo Padre Brianza, pelo António Ferreira, não é? Depois, eu gostava muito de cantar. Eu fiz parte de um coro lá, de dois, aliás, não é? Do Padre Brianza e depois do António também. A música sempre esteve muito presente e eu acho que é um bom meio de comunicação também, não é? A juventude de hoje, então, sim, aprecia muito a música. Talvez o estilo seja diferente, não é? Mas o fundo musical está lá, não é? E isso é ponto, digamos assim, que também não abdico. A segunda coisa é talvez a atenção. Não é? Porque, por exemplo, olha, o Padre Rosa foi atento. Sim. Os meus catequistas eram muito atentos, não é? Algum ou outro, não é? Mas podemos sim. trocar essa palavra de atenção por acompanhamento, como se fala muito hoje? Podíamos, talvez naquela altura não fosse isso, não é? No acompanhamento é necessário muita atenção, não é? Temos que estar atentos às palavras, temos que estar atento também ao corpo, não é? Porque então, o nosso corpo também fala, quer queiramos, quer não é? Temos que estar atentos depois também à expressão, porque falar é uma coisa, mas depois a gente fala de maneira diferente, espremindo-nos, não é? De certas maneiras, então também isso conta, não é? Sim, nesse sentido pode ser acompanhamento. Naquela altura não havia tudo isto, não é? Eu agora é que estou a tentar organizar um bocadinho mais este discurso. Como é que podemos então, depois destes desafios todos, agora só aqui em alguns segundos que nos foi falando e que fomos refletindo, como é que realmente conseguimos caminhar com os jovens, não é? Olha, eu acho que a primeira coisa é estarmos acessíveis, mas não forçarmos. Eu dizer que estou acessível, estou lá, eles saberem que eu estou lá, mas não forçar, porque eu acho que tudo que é impositivo, tudo que é muito forçado, acho que o jovem também se afasta um bocadinho. E depois é realmente nós conseguirmos, vou dizer assim, não sei se é a palavra mais correta, mas é que me vem à cabeça agora, responsabilizá-los ou tornar-nos cúmplices. Porque não é só dizer... A tal palavra protagonista, não é? Sim, por exemplo, cá está. Era essa que podia vir à minha cabeça, mas não veio, mas agora está aí. Sim. É isso mesmo. Torná-lo protagonista, não é? Mas protagonismo não só em fazer coisas exteriores, até protagonista cá dentro, não é? Dar-lhe instrumentos para que ele possa ser protagonista dele próprio, a começar lá dentro. Que todos eles sejam o ator principal. O ator principal, sim. Mas a começar até lá dentro, volto a dizer, não é? Como organizar o pensamento, como organizar, por exemplo, aquilo que queremos dizer, como organizar até o que nós queremos sentir, não é? Porque nós podemos sentir muitas coisas, mas depois podemos dizer isto quero sentir e aquilo não quero sentir, não é? E então, isto é o que nós podemos, são estas ferramentas que nós podemos então trabalhar com eles. O Padre David já participou de alguma Jornada Mundial da Juventude? Apenas numa, andando de Madrid. O que é que lhe marcou mais? Cá está, eu também podia dizer muitas coisas. Exatamente, com certeza.
Vou dizer que é ver aqueles jovens todos, não é? No sacramento da reconciliação. Padre David, para o ano temos então a Jornada Mundial da Juventude 2023, que já começaram, por assim dizer. É verdade. Vou-lhe pedir uma ou duas palavras em 3 questões que lhe vou fazer. A primeira é o que é que quer ser nesta Jornada Mundial da Juventude? Eu mais do que querer ser, já tenho que ser. Sim. Eu estou, a nível do movimento juvenil salesiano, não é? Estou encarregue das pré-jornadas, não é? Então, eu quero ser aquele preparador, não é? Do acolhimento dos que hão de vir, não é? Aquele que prepara a casa, não é? Para que as coisas depois, para que eles possam vir, não é? Deixar as bagagens e depois desfrutarem, não é? O que é que quer ver nesta Jornada Mundial da Juventude? Não só quero ver como quase, eu não sei qual é a terceira pergunta, mas quase que acho que vai acontecer. Eu vou dizê-lo assim desta maneira muito simbólica, espero que as pessoas entendam que não me levem a mal, não é? Mas quero ver Nossa Senhora outra vez em Portugal, não é? A aparecer numa azinheira, mas que essa azinheira seja o coração de cada um desses jovens que vêm até nós, não é? E escutarmos o apelo dela para a nossa paz com Deus, com os outros, com o mundo. E o que é que nasce com esta Jornada Mundial da Juventude? Acaba por... Depois acabei de dizer, por já responder. É isso, não sabia qual era. Bem, mas não sabia qual era a terceira profético. pergunta. Foi profético. É verdade, adiantei-me um bocadinho, não sabia. E a questão do Conversas do Pátio, que finaliza também esta nossa conversa, é qual era o seu sonho aos 9 anos? Pois já o disse, era ser padre. E aqui está a prova que realmente esse sonho se realizou. É verdade, sim. Olha para trás e é mesmo o culminar de um sonho. Eu sinto-me, nesse sentido, sinto-me muito pequeno, mas também muito grato, porque Deus... acho que não é sempre assim, mas comigo, não sei porque, facilitam as coisas. Aquilo foi quase tudo dado de bandeja. Eu só espero realmente ser capaz de corresponder, não é? A tanto que recebi grátis, não é? Que eu seja capaz de corresponder. Obrigado, Padre David. Acredito que sim, e sempre ao colo de Maria. Acho que ela vai-nos também ajudando a todos a caminhar. Okay. Para quem está-nos a ver nas redes sociais, não se esqueçam de partilhar, de fazer o tal like, mas sobretudo a rezar por estas palavras, esta partilha que o Padre David nos deixou aqui e que nos encoa de certa forma ao nosso coração e polir junto de outros jovens a que eles sejam realmente bons cristãos e honestos cidadãos. Até breve e muito obrigado por estarem aí.